E aí ela gasta. Aconteceu isso comigo. Aconteceu? Sim, quando eu comecei a ganhar... É normal. Quando eu ganhei meu primeiro 100 mil reais, ele acabou em um mês. Então o dinheiro cai na mão e o que ela faz? Ela gasta. Porque ela não sabe ter dinheiro na conta. Ela não sabe o que é isso. Ela não vê ninguém fazendo isso. Porque apesar do dinheiro ser algo que a gente dá muito valor, a gente gosta muito e tal, é como se, pra maioria das pessoas, ele não parasse na mão delas, sabe? Uhum. É algo muito fácil de vamos botar, não sei se essa palavra é certa, mas de... Escapar. É, exato, perfeito. E existe toda uma teoria por trás disso que se chama ciclos da escassez, né? Existe realmente, assim, desde o ambiente que tu vive, isso já faz muita mudança na perspectiva que tu tem de vida. Por exemplo, assim, crianças que têm baixo status socioeconômico, a gente chama dentro da teoria, que nada mais é do que nível de renda baixo, né? Essas crianças que são criadas, assim, em ambientes com um nível muito baixo de condições financeiras, elas apresentam limitação, inclusive, no processo de aprendizado. O hipocampo delas é menos desenvolvido quando elas têm baixa condição financeira na infância. A gente sabe o porquê? A gente é acesso muitas vezes, assim, eles não conseguem dizer exatamente o motivo, mas é aquela coisa, né? Tudo que tu vê é o que há. Se a criança, ela tá naquela condição e aí começa a faltar, por exemplo, alimentação, então tem problema nutricional. O que ela come é muito menor em termos de realmente suprir as necessidades dela. Então isso já começa a gerar um tipo de defasagem aí. E ela não é só no aprendizado, é todo o processo de cognição, ela é afetado pelo simples fato dela viver numa escassez financeira. Então quando a gente fala assim, mas é só querer, né? Assim, tu tá na vida adulta, te vira, é só querer. Não, daqui a pouco, se tu foi criado na tua vida na infância, numa condição muito difícil, tu tem mais dificuldade do que uma outra pessoa que não teve a mesma condição. Pelo simples fato de ter vivido escassez financeira na infância. Então vai ter essas limitações, assim, sabe? E aí esses motivos é isso, um pouco, muito do nutricional, né? Porque acaba faltando nutriente, mas também do que ela conhece de mundo ali, de aprendizado e do que ela vê. O Kahneman tem no livro dele essa frase, tudo que tu vê é o que tu há, é o que há. Se tu só consegue enxergar que esse é o mundo, como é que tu vai imaginar outras coisas? Eu brinco, tu gosta da fruta pini? Que é isso? Não existe a fruta pini. Como é que tu vai gostar ou ter vontade de comer uma coisa que tu não conhece? Verdade. Então, não tem como tu desejar algo que tu não conhece. Então, a escassez e os ciclos de escassez, eles entram muito nesse processo. Eu não conheço outro mundo que não seja o mundo da escassez. E por ter vivido a escassez, eu ainda tenho problema de aprendizado, problema cognitivo, imediatismo, a gente chama de viés intertemporal, que é tu não conseguir deixar o prazer imediato, né? Então, tu vai sempre priorizar o prazer imediato em detrimento de algo no futuro. Então, ao invés de economizar, eu vou gastar hoje. Fica mais o senso de sobrevivência, sabe? Aquele senso de sobrevivência, mas eu preciso aproveitar hoje. Porque se eu não aproveitar hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. E aí, essa construção, ela vai minando a cabeça da pessoa e ela vai se atando naquilo. E aí ela vai entrando no que a gente chama de tunelamento. A tradução é péssima, mas... Funil, é isso? Tipo um afunilamento, sabe? Tipo, pensa num funil. A informação entra. Só que a única coisa que tu conhece é não ter condição. Então, é como se tudo, a tua atenção fosse puxada e saísse naquele túnel ali, naquele funil. E aí tu vai vivendo aquela vida e tu não percebe que tu vive aquela vida e vai tendo todas essas dificuldades, assim, maior imediatismo, menor capacidade de aprendizado. São pessoas que por vezes vão ter maior dificuldade de conseguir crescer na carreira, porque ela não viu ninguém fazer isso. Ela só viu na rede social hoje em dia, né? E aí ela olha para aquilo até, de uma certa forma, se instiga, mas o desafio para ela é muito maior do que uma pessoa que já viveu num outro mundo, assim. E aí quando ela acende, ela acendeu, muitas acendem. O que acontece? É isso que acontece, o dinheiro foge da mão. Mas como assim? Por que o dinheiro foge da mão? Porque ela não sabe viver com dinheiro. Essa pessoa não aprendeu, ela não viu ninguém viver com dinheiro. Pensa nas pessoas que tu já conviveu
que viveram algumas... Todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, a maior parte, né? Eu vivi, pelo menos, aquilo que, tipo, R$20 fazia muita diferença, né? Quando Quando eu decidi fazer o doutorado em Floripa, a gente morava em Santa Maria, e a gente foi pra Floripa. E aí o Gui foi desempregado e eu com a bolsa de doutorado. Era isso, em 2016. Então, R$20 naquela época fazia muita diferença. E por que para nós não foi tão mais difícil do que para outras pessoas começar a se desenvolver e sair daquela situação de escassez? Porque eu já tinha, eu conhecia outro mundo pelo contato, universidade, pessoas, estímulos. Então eu sabia que aquilo ali era uma fase, que eu ia passar pelaquela dor, entre aspas, mas que eu precisava me ressignificar, inclusive, na minha atitude, né? E aí eu comecei a me desenvolver no sentido de, vamos abrir outras oportunidades. Mas na maior parte das pessoas, o que acontece? Nessas condições, ela aprende a viver isso. É um aprendizado, como qualquer outro. Lidar com dinheiro é um aprendizado. Como comer é um aprendizado, como fazer exercício físico é um aprendizado. Tudo parte das nossas experiências e uma base genética. Alguma coisa tem influência genética em alguns níveis, assim, tipo tolerância ao risco. Quanto de risco tu aceita correr? Isso tem um pouco de base genética em alguns casos. Mas no geral tudo é aprendizado. Então ela aprendeu. Porque no início, o que acontece? Eu já atendi muitos clientes, assim, né? Ela com um salário bom, assim, um salário fixo, proporcional ao mercado muito bom, em torno de 25, 30 mil reais. E quando ela começa a ganhar aquele salário, ela acha que tá rica. E ela se adapta a gastar como se fosse rica. Aí depois que tu gastou 100 mil num mês, tu já sabe que isso não é muito dinheiro, né? Que é fácil gastar 100 mil. Pode parecer assim, ai, a Jéssica tá sendo extremamente, assim, né? Que ridículo dizer que não é muito. Mas é muito fácil achar onde gastar. Essa é a verdade, né? Porque você pode comprar uma cadeira pra sentar por R$500, mas pode comprar uma de 15 mil também, sabe? Ou uma guitarra de R$500, a minha guitarra custou 15 mil quando eu comprei. E existe, então é muito fácil subir o degrau, sabe? Tem uma outra coisa, depois eu falo sobre isso, de subir o degrau e o que a gente tem que cuidar em relação a isso. Mas, e aí, essa minha cliente em específico, né? O que acontecia? Ela achou que ela estava multimilionária. E ela começou a se comportar dessa forma. Então, ao invés de ir num restaurante que custa 100, eu vou num restaurante que custa 600. E aí eu vou no restaurante toda semana. Várias vezes na semana. E aí, quando ela entrou em contato comigo, ela estava com a conta no negativo, ganhando 30 mil reais. Por isso que eu digo assim, as pessoas às vezes acham que, mas eu ganho pouco. Não tem a ver com quanto tu ganha. Se o teu comportamento tiver disfuncional, tu vai ganhar 30 mil, tu vai ser pobre igual. Porque tu não tem a ver com o valor, tem a ver com o teu comportamento. Pô, isso é muito fascinante, né? Eu acho incrível. Sou suspeita, né? A gente ouve muitas histórias, né? Eu também conheço pessoas assim, pessoalmente, ouvi muitas histórias até de pessoas que tiveram sucesso na internet falando que quando começou a ganhar bem, perdeu tudo. Sabe? E aí ela gasta. Aconteceu isso comigo. Aconteceu? Sim. Quando eu comecei a ganhar... É normal. Quando eu ganhei meu primeiro 100 mil reais, ele acabou em um mês. Entende? E é muito natural. Porque tu já tinha tido 100 mil reais no bolso? Não tinha nem 10, entende? Tipo, não sabia o que eu fazia com aquilo. E aí é muito natural, assim, porque dá uma sensação de... Primeiro, eu tô rico. E depois, assim, tá, eu tô rico, eu vou gastar. Aí tu gasta, aí tu diz, meu Deus, eu gastei. Aprendizado? É como, eu brinco que é uma caneta, até olhei pra ver se tinha uma caneta. Eu sempre dou o exemplo de uma caneta, sabe? Sabe quando a caneta, a tampa encaixa na caneta? A tampa encaixa na caneta. Aquele foi comportamento aprendido. Ele sabe viver sem dinheiro, mas ele não sabe viver com dinheiro. Então tem que haver uma mudança de percepção em relação àquilo. Porque o extrato bancário, às vezes as pessoas... Qual é a grande diferença? Acho que é legal falar sobre isso, né? Qual é a diferença, então, entre finanças comportamentais, que é o que eu trabalho, e finanças normais? Finanças normais vai dizer assim, oi Lutz, tudo bem? Vamos olhar o teu extrato, a gente vai montar um fluxo de caixa, vai montar tuas metas e os teus objetivos, vai montar um plano de ação e vai monitorar o que tu tá realizando. Vamos aqui alocar tua carteira de investimentos e vamos montar isso aqui. Só que ele não vai olhar pro Lutz.
e vai entender assim o que é importante pro Lutz. Qual é o padrão de comportamento do Lutz? Porque o extrato bancário, ele é simplesmente a representação do teu comportamento. Verdade. É já o resultado final, né? O produto ali. É o produto. Se tu olha só pro extrato bancário, tu tá olhando pro retrovisor. Não adianta nada eu olhar pro retrovisor. Porque já passou. Eu tenho que entender o porquê que aquele extrato bancário se constrói daquela forma. O que aconteceu pro Lutz ganhar o dinheiro e em um mês gastar os 100 mil reais dele? Aí é interessante voltar. O que eu aprendi sobre dinheiro? Como, principalmente pai e mãe, na infância, no processo de aprendizado, né? Pai e mãe ou as pessoas que tu realmente se criou ali, né? O que essas pessoas, como que elas lidavam com dinheiro e que informações elas te passavam sobre dinheiro? E essa informação não precisa ser assim, oi Lutz, tudo bem? Dinheiro é isso, né? Não. É o dia a dia ali, É o dia a dia. É o dia a dia. É aquela construção diária que vai construindo os teus engramas cerebrais, né? Que são as conexões, vai armazenando o aprendizado. Que aí tu vai armazenando aquele aprendizado. No momento que tu consolidou aquele aprendizado, aquilo é a tua crença. Então, o aprendizado consolidou a tua crença. O que é a crença? É a tua verdade absoluta sobre dinheiro. Se tu chegou com 100 mil reais num mês e gastou esses 100 mil reais, qual era a tua verdade absoluta? Primeiro, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, então eu tô rico. E segundo, eu não vi gente guardar dinheiro. Essa foi a crença que tu aprendeu, né? Então, não seria natural se não houvesse outro estímulo externo que viesse e te dissesse assim, Lutz, espera aí. Tá, esse dinheiro, ele não é infinito. Vamos pensar aqui no longo prazo. Vamos entender que se tu gastares ele todo no primeiro mês, isso pode te colocar em risco. E uma das principais coisas que tu tem que priorizar dentro das finanças é a tua segurança financeira. Porque sem ela, tu não tem sanidade mental. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.